Dá uma olhada no gráfico e dá uma olhada no volume. Pessoal, hoje nós vamos desmistificar a funcionalidade do volume. Por mais que ele seja ultra, mega importante, nem sempre ele vai ser verdadeiro com nós ou com você diante de eventuais confirmações. Agora a grande pergunta, por que, na maioria das vezes, de manhã, período da manhã, existe muita liquidez e volatilidade, e período da tarde o mercado fica mais travado e você fica insistindo em fazer trade no período da tarde e devolve o que você ganhou de manhã. Ou perde mais do que você perdeu de manhã. Olha só, repara aqui, ó, sempre no início do pregão, essa linha aqui é o início de cada pregão, olha o pico de volume. E aí, isso é a resposta. Por que que de manhã tem muito mais volatilidade, muito mais oportunidade e muito mais volume para consolidar o impulso do movimento do preço? E nós já vamos entender sobre as configurações e a aplicação do volume. Calma aí que eu fiz errado. Olha aqui. Ó. Olha, aqui ficou até ruim para ver, né? Ó. Enquanto tem as listinhas, ó. Enquanto tem as listinhas aqui do início de cada dia. Olha o pico. Pico, 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 pico. Então, pessoal, essa é a resposta. Períodos de manhã costumam ter mais volume. Olha aqui, períodos de manhã, mais volume. Períodos de manhã, mais volume. Porém, volume, por mais que seja tudo no mercado em relação a movimentar o preço, ele não é tudo o que precisamos para usar em nosso operacional. Muito pelo contrário. O volume, para mim, na maioria dos meus setups, representa em torno do quinto a sexto filtro, depois de todo o contexto. Tá bom? E olhe lá, porque ele é falso e eu já vou te mostrar isso. Agora, antes, coloca aqui para mim se você usa setup com volume e qual é o critério que você usa e qual é a sua taxa de acerto com volume. Diga para mim, por gentileza. Vamos pegar o pregão de hoje e observar alguns itens. Olha só, mercado caindo e volume caindo. E aí? Aqui, ó, mercado subiu, volume deu uma caída, ó. Ó, vamos botar aqui para a gente ver melhor. Olha lá. Ó, mercado subiu e o volume. E aí? Olha aqui o rompimento. Aqui valeu, mas não foi, ó. Como é que o volume é falso? Olha o rompimento aqui. E esse aqui, perdão, nesse aqui, pico de volume, não foi. Esse barrão aqui, quase rompendo também, teve quase o mesmo volume e a barra foi muito mais expressiva. E o que contém dentro de um candle ou dentro de um Renko? Nós já vamos ver. Vamos pegar mais alguns exemplos aqui para a gente desmistificar. Ó, aqui, aparentemente subiu. Mercado veio subindo e o volume se manteve aqui, ó, praticamente estável. Aqui o mercado subiu e o volume caiu. Aqui, ó, subiu e o volume caiu. Ó, barrão de exaustão, final de ciclo, parando em zona ZAP, ó. Valeu. Aqui em cima, ó, últimos picos de volume e exaustão. Vamos ver se tinha zona ZAP ali em cima. Ó, estrutura ZAP clara. Olha aqui, ó, olha lá as estruturas anteriores. E aqui entra o volume profile. Antes de falarmos do volume profile,
entendermos um pouquinho dos bastidores do volume. Sobre volume, ele é, de fato, indiscutivelmente, a força que movimenta o preço. Então, há interesse de compra, oferta de compra, há oferta de venda, seja por qual motivo for, notícia, interesse, enfim, seja montagem de posição, desmontagem de posição, há oferta de compra e oferta de venda. No book ocorre essa briga. Quem tem mais oferta, quem coloca mais grana na mesa, ganha a direção. São duas forças. Aqui vencer, empurra o preço. Força de compra empurra para cima, força de venda empurra para baixo. Isso é indiscutível, com muito ou com pouco volume. O preço anda para quem ganha a briga entre a oferta de compra e a oferta de venda pela agressão. Quanto maior a agressão, maior a direção do volume se o mercado agredir expandindo de preço. Se ele só agredir naquele ponto de preço, ele está acumulando ou está montando posição ou fazendo liquidez. Segundo ponto importante, o volume ele é um consenso. Opa, vamos lá. O volume ele é um consenso de direção, mas nem sempre é uma confirmação. Ou seja, às vezes até confirma um movimento de alta, um movimento de baixa, um rompimento, mas como a gente viu, o volume ele é traiçoeiro. Tudo tem volume. E quanto mais relevante, mais útil ele pode ser. Pode, não significa que é. Então, um candle de alta, por exemplo, existe um volume e um consenso e uma agressão e uma direção de alta porque os compradores ganharam. No Renko a mesma coisa. Em uma perna de uma tendência de alta ou de baixa, houve muito mais volume para formar uma quantidade de Renko, uma quantidade de candles, e aí sim, novamente, quem venceu a briga foi quem botou mais grana na mesa. A tendência é a mesma coisa. A tendência, por mais que ela tenha os zigue-zagues dela, quanto mais expectativa eu tenho na alta de um preço, mais grana a gente vai injetando ali, inversamente numa tendência de baixa. E outro ponto fundamental que nós já vamos fazer o link com o volume profile, que é as estruturas gráficas. Quanto mais volume tiver nessas estruturas, melhor elas estarão definidas na visão price action, na visão pura do preço, para que nesses pontos em que há uma convergência de volume, a gente consiga ter pontos de alvo, pontos de parada do preço para eu encerrar a posição, ou pontos de parada do preço para que eu consiga entrar em uma reversão contra ou a favor da tendência. Outro ponto importante é que o volume, ele, de fato, é uma briga de foice. Para fazer o quê? Para dar direção ao preço e gerar liquidez. Ok? Por exemplo, bota aí 30 segundos num gráfico de dólar que você vai ver que coisa horrível. Às vezes o volume confirma direção, confirma rompimento ou exaustão. E aí a aplicação prática disso, se você usa o volume, eu já estou há quase 20 anos no mercado, já fiz diversos estudos, diversos backtests, eu coloco minha mão no fogo para dizer que o volume é vital para movimentar o preço, mas nem sempre ele é rastreável ou ele demonstra o que o preço está fazendo. Então vamos lá, você que gosta de usar o volume como instrumento de confirmação ou de gatilho, o volume ele pode ser usado
para um rompimento, é melhor eu enxergar um rompimento de um candle forte com alto volume, desde que haja contexto, que a perna não esteja esticada. Para que eu enxergue um candle com exaustão, pode ser um candle grande ou pequeno, mas um pico de volume depois de uma perna longa dentro do ciclo da grana é importante. E se você gosta de conduzir o trade e está vendo que está entrando volume e o preço está caindo, por exemplo, ou está entrando volume e o preço está subindo, você tem mais segurança em segurar a posição. Aí são as 3 principais aplicações do volume no seu operacional. E ele é um falso em muitos casos. Por quê? Como nós vimos, sobe sem volume, rompe sem volume e não vai, rompe sem volume e vai. Nem sempre, tá até errado aqui, né? Ó. Nem sempre um pico de volume é exaustão ou afirma-se um rompimento. Mitos e verdades, galera. Nem sempre ele confirma a direção de uma perna, de um candle, de uma tendência, de um rompimento, de uma exaustão. E não é possível, não se enganem, não é possível rastrear na íntegra os grandes players. Eu já li diversos livros, já participei de alguns cursos, algumas palestras sobre volume e não há, de fato, uma literatura técnica convincente que dê para nós uma confiabilidade, pelo menos eu nunca vi, da coerência do volume com o movimento do preço. O volume movimenta o preço, mas nem sempre ele é coerente com a direção do preço. E por que não é possível rastreá-lo na íntegra? Primeiro, nós temos robôs de alta frequência picotando o volume dos grandes players em ordens pequenas. Fracionamento de posição, fracionamento de quantidade de entrada, seja de contrato, seja de volume financeiro. E por fim, vários players usam inúmeras corretoras para ficarem vendendo uma e ficarem comprando outra. Depois começa a comprar em uma, vender em outra. E aí gera essa bagunça toda, até eles montarem a posição e pum, darem o start na direção do mercado.